Olá, meus queridos. É com muita alegria que eu estou aqui no Pensar Contabilidade, a convite do querido professor Filemon Oliveira, que lançou o desafio de eu conversar um pouquinho com vocês acerca do influência do uso da tecnologia na qualidade da prestação dos serviços. E quando a gente fala em prestação de serviços, é importante a gente ter em mente que na tecnologia associada à prestação de serviço está o processo de transferência de conhecimento. Quando você presta serviço, de uma certa forma, você está transferindo um know-how para o seu cliente. Então, a primeira pergunta que eu faço é: como é que uma organização ela consegue efetivamente transferir esse conhecimento e como a tecnologia pode ajudar nesse processo de transferência de conhecimento? A resposta poderia ser curtinha. É possível? Sim. Mas o que eu preciso fazer? O lógico seria eu dizer: olha, Lieda, contrata pessoas perspicazes e deixe que elas conversem entre si. Mas a gente sabe que na prática é muito difícil você conseguir deixar que as pessoas, por si só, construam essa aprendizagem organizacional. Porque quase sempre as organizações contratam, principalmente as prestadoras de serviço, pessoas brilhantes em suas áreas, mas ao longo do tempo terminam sobrecarregando-as e isolando-as, né, de tarefas, com pouco tempo para pensar e menos ainda para conversar. Aí é nesse ponto que a tecnologia pode nos ajudar, porque, de uma certa forma, quando a gente consegue usar a tecnologia ao nosso favor, terminamos liberando as pessoas para pensarem estrategicamente, conversarem entre si e, com isso, produzir inovação aos processos de negócio, agregar valor à prestação dos serviços. Eu preparei essa apresentação centrada principalmente no uso das tecnologias mais tradicionais, mas procurando trazer também o componente de inovação. Então, como é que eu posso usar a tecnologia hoje? E tecnologia no seu sentido amplo não necessariamente significa eu usar hardware e software, é tecnologia como sistema, né? Como algo sistematizado. Eu posso usar recursos tecnológicos para otimizar o atendimento aos meus clientes, como as empresas hoje usam aqueles robôs que conversam, né, no atendimento, nos chats, nas redes sociais, são os chatbots, que são robôs na realidade, pegando aquelas questões frequentes e automatizando, tirando o tempo que eu teria para responder aquelas dúvidas frequentes dos meus clientes. Então, aquelas dúvidas rotineiras que não requer uma análise maior acerca do negócio, eu posso usar os chatbots. Eu também posso informatizar os canais de venda, aí de uma forma mais personalizada. Eu não estou falando mais de robô, mas é usar e-mails, aplicativos de mensagem, para tornar mais próximo o meu cliente, porque o cliente de serviço, ele compra conhecimento. Por isso que eu falei logo no início, o processo de transferência do conhecimento. Então, tem uma frase do Nietzsche que eu uso bastante, e vocês vão ver mais adiante, que ele diz: olha, o homem não tem ouvidos para aquilo que a experiência não lhe deu acesso. O homem não tem ouvidos para aquilo que a experiência não lhe deu acesso. Então, como é que eu vou saber qual a melhor tecnologia para o meu negócio se eu não começar a experimentar as várias possibilidades que nós temos no mercado? Por exemplo, será que não posso associar a minha estratégia de
fidelização do cliente, usando no pós-venda, a construção de newsletters, por exemplo, ou mesmo o e-mail marketing, mais focado para aquele tipo de cliente, focado na experiência do usuário. Eu posso reduzir a burocracia dos contratos usando um processo de certificação digital. Você sabe que no processo de negociação de uma consultoria, de uma prestação de serviços, tem aquelas cláusulas contratuais que normalmente entra no negócio, as várias assinaturas, e eu posso certificar esse processo usando certificado digital para dar segurança. Eu não preciso estar indo e voltando. Às vezes o meu cliente está em outra unidade da federação. Eu não tenho o perigo da quebra do sigilo das informações que estão ali sendo tratadas. Eu posso usar a certificação digital ao meu favor. A computação em nuvem, Cloud Computer, hoje permite que eu tenha mobilidade operacional. O meu escritório está onde eu estiver. Então, eu posso usar a computação em nuvem como uma ferramenta tecnológica para melhorar a qualidade da minha prestação de serviços. Eu posso usar ferramentas de videoconferência para melhorar a colaboração no ambiente de trabalho, principalmente agora que a gente está num ambiente de home office, né? A grande maioria das organizações precisaram, neste momento, usar videoconferências para conversar com os seus clientes, com os seus colaboradores, e eu posso usar essa própria ferramenta para aumentar a colaboração no ambiente de trabalho. Eu posso, por exemplo, usar textos colocados em plataformas digitais, na nuvem, para facilitar o acesso dos meus colaboradores. Eu posso usar ferramentas de mapeamento de processos, de fluxos, que sejam colocados na nuvem. Eu ganho produtividade com as soluções de videoconferência, mas para eu ganhar produtividade sem perder a qualidade na prestação de serviço, eu vou, inclusive, trazer algumas dicas aqui para vocês. Tem várias ferramentas, soluções de videoconferências bacanas, tem o Webex, tem o Zoom, que eu particularmente gosto, tem o Google Meeting, você tem o Teams da Microsoft, você tem várias ferramentas maravilhosas que hoje permitem você compartilhar arquivos, compartilhar experiências, apresentar para o seu cliente aquilo que você está vendo na sua tela, não é verdade? E eu posso até fazer experiências com realidade virtual aumentada, usando esse tipo de tecnologia de videoconferência. O armazenamento das informações, os serviços de backup, que são ultra necessários para quem trabalha com prestação de serviços. Eu posso ter, junto a esse armazenamento nas nuvens, o meu serviço de backup também armazenado em nuvem. Aumenta a eficiência da proteção dos dados quando eu certifico a rede. Então, a certificação digital, eu usar mecanismos eletrônicos certificados, aumenta o nível de segurança quando eu tenho backup rotineiro daquelas informações que são produzidas. Eu posso melhorar o Customer Experience, que é, na realidade, a experiência do usuário. Eu posso trabalhar com ambientes de simulação, inclusive do modelo de negócio do cliente. Eu posso usar a tecnologia para que ele perceba qual o potencial resultado para fazer as minhas projeções, análise financeiras, os meus batimentos de dados, para que o cliente ele participe desde o início, ele seja inserido no meu processo de trabalho. E eu uso recurso tecnológico para isso. Então, quando eu uso as metodologias ágeis, elas partem do pressuposto que eu tenho o cliente no centro da operação colaborando comigo na construção da solução. E reduz custo e aumenta a produtividade quando eu uso recursos tecnológicos. E, mais uma vez, esses recursos de videoconferência
ou ferramentas de colaboração, como aquelas usadas nos modelos de crowdsourcing, né? Modelos colaborativos, elas facilitam e aumentam o grau de satisfação dos clientes em relação à minha prestação de serviço. Como eu uso a tecnologia? Esse uso da tecnologia, ele tem que ser adequado ao seu modelo de negócio, ao seu modelo de prestação de serviços. Então, quando a gente está falando aqui em tecnologia, eu posso usar para análise de relatórios, mas como é que esse processo de conhecimento ele é transmitido? Como é que efetivamente eu passo para um colaborador? Porque às vezes, quando um funcionário pergunta a um colega da sala ao lado se ele poderia colaborar no orçamento, né, que lhe foi pedido, ele está solicitando transferência de conhecimento. Mas se eu tiver essa base de conhecimento armazenada, ele nem precisa pedir, ele vai ter acesso, né? Ou então, quando um representante de vendas, que é novo numa dada região, ele precisa conhecer qual o perfil dos clientes daquela região, ou um engenheiro, ele precisa de ter determinadas características de um projeto que pode ser compartilhado. Essas transferências cotidianas de conhecimento, elas já fazem parte do dia a dia de qualquer organização, mas são fragmentadas. Se eu começo a construir uma base de conhecimento, usando as ferramentas tecnológicas das mais simples, pode ser numa planilha Excel, pode ser um ERP, um modelo mais sofisticado, mas a gente precisa começar a pensar que quanto maior e mais complexa for a empresa, certo? São maiores as chances da gente precisar de ferramentas que gerenciem esse conhecimento produzido, para que a gente tenha padrão na qualidade da prestação de serviço. Quanto mais colaboradores eu tiver, mais eu preciso de usar ferramentas que me permitam padronizar as rotinas para que eu possa liberar o tempo criativo para a solução de proposta de soluções aos problemas dos meus clientes. E eu gostaria de chamar a atenção um pouquinho acerca das reuniões online. Hoje, a tecnologia ela está sendo intensivamente utilizada pelas prestadoras de serviços, principalmente, para reuniões online. Algumas empresas, como a Petrobras, já declararam que o modelo de home office está permanentemente adotado para algumas de suas áreas. E isso é uma tendência para grande parte das organizações. Então, eu tenho que pensar que não é de qualquer forma que você faz uma reunião online. Ela exige que você tenha um preparo. E, nesse sentido, eu vou apresentar para vocês alguns cuidados que a gente tem ao usar uma ferramenta tecnológica para atendimento a um cliente, ou para uma reunião de negócios, ou para prospectar negócios, ou até mesmo para me reunir com os meus colaboradores. Tem alguns pontos, principalmente quando nós estamos em home office, que precisam ser observados. Primeiro, desde a vestimenta, vista-se apropriadamente, porque você tem que estar de forma profissional e apresentável. Pense, o que você usaria se fosse para uma reunião no escritório? Você pode dizer, mas Leda, só vai aparecer daqui para cima. Então, que daqui para cima, no dorso, esteja apresentada adequadamente. Pode estar de short, mas aqui na parte superior você vai estar com a camisa, com um terno, se for o caso, adequado ao tipo de atividade com a qual você usualmente você usa numa reunião do escritório. A forma de você se vestir é a mesma, de se apresentar é a mesma. O cuidado que você tem que ter com a vestimenta é a mesma. Isso é um ponto.
verifique antes de começar a reunião se os seus sistemas estão funcionando, áudio, som, se o ambiente no qual você está fazendo a apresentação não está poluído, não está desorganizado, desarrumado. É melhor você ter uma parede branca atrás do que uma bagunça. E se tiver a bagunça, use aqueles papéis de parede que tem na sua ferramenta. A maioria das ferramentas, elas dispõem desse tipo de mecanismo. Mas o ideal é que você se organize para essa reunião, mesmo que seja no ambiente do seu escritório. Se você está fazendo videoconferência, procure ver se o ambiente está tranquilo, se não tem poluição visual, um monte de papel em cima da mesa, que demonstre uma certa desorganização, porque hoje nós temos papéis nas nuvens, são virtuais, eletrônicos. Então, como é que eu posso pensar em inovação tecnológica quando eu estou na idade do papel? Inclusive, nem do ponto de vista ecológico é bacana, né? Então, vamos pensar que para eu fazer uma reunião virtual, eu tenho que estabelecer uma agenda, onde eu tenho objetivo, pontos de discussão e os resultados que eu espero daquela reunião pelo menos um dia antes. E se ela for de meia hora, eu respeite o horário e só faça meia hora. Eu entre na sala um pouquinho antes, mas eu só faço meia hora. Se a pauta eram 3 itens, terminou os 3 itens, terminou a reunião. Reunião tem que ter agenda, porque senão não prende a atenção do outro. Eu estou desrespeitando o tempo do outro quando eu estendo uma reunião mais do que necessário e saio da pauta. Então, se precisa discutir outros assuntos, não agende outra reunião para aquele assunto específico, mas se prenda a pauta. Na internet, às vezes você pensa o seguinte: uma reunião virtual via live, ela não pode passar de meia hora. Não é porque o seu software permite que sejam 3, 4, 5, 6, 24 horas que você vai ficar 24 horas em reunião. Ela é para discutir pontos específicos, né? Então, estabeleça uma agenda e não passe do tempo programado. Se eram 5 minutinhos, olha, eu preciso de 5 minutinhos para conversar contigo. Então, são 5 minutinhos. Terminou 5 minutinhos, tchau e bênção. Terminou o seu período de reunião. E um detalhe. Fique atento à pessoa que está falando com você. É muito chato para um cliente e para qualquer pessoa eu estar em uma reunião, olhando o WhatsApp, atendendo o telefone, fazendo outras coisas distintas daquela para a qual eu me preparei. Por isso que eu tenho que marcar o horário, agendar, e aquele horário da reunião, principalmente se for com o meu cliente, é sagrado. Entrei na reunião, permaneci durante aquele período atento. A minha atenção total é para quem está do outro lado da tela. Preste atenção que isso pode ser o diferencial na qualidade da sua prestação de serviço. O cliente, ele gosta de sentir que você, naquele momento, está 100% para ele. Então, deixe o seu microfone mudo quando não for sua vez de falar, para que o ambiente, o barulho do seu ambiente, eventualmente não prejudique a atenção que você está tendo do outro, ok? Para não poluir o seu ambiente. Então, deixe o microfone mudo. Só ative no momento que você for chamado a falar. E se você é o anfitrião da reunião e você não teve o cuidado de colocar lá no seu agendamento da reunião que as pessoas só poderiam entrar na sala da reunião após sua chegada, quando você chegar, tenha a gentileza de informar a sua chegada. E se precisou se atrasar, se desculpe. Se você agendou a reunião, e se você foi convidado para a reunião, 5 minutinhos antes esteja lá. Isso é importantíssimo.
etiqueta que você tem no presencial, você tem que ter muito mais cuidado quando é em reunião virtual, porque você não pode nem ter aquela desculpinha que se atrasou no trânsito, não é verdade? Teve um engarrafamento. Então, muito cuidado. E gerencie o caos, principalmente nesse período de home office. Certifique-se que a porta está trancada e que você não vai ter interferências no momento que você estiver numa reunião profissional. Às vezes não é fácil, dependendo do local, mas procure deixar o mais agradável possível e com menos barulho possível. Então, organize de tal forma que você vá para o ambiente mais tranquilo que você tiver para fazer essa videoconferência. Quem tem crianças, animais domésticos, sabe o quanto isso é difícil, não é verdade? Mas a gente tem que gerenciar esse caos. Eu não estou dizendo que uma vez ou outra pode acontecer de alguém entrar inadvertidamente, por isso que você tranca a porta antes de começar a sua reunião virtual. Isso é importantíssimo. E falando um pouquinho das ferramentas. A gente já falou da nossa reunião virtual. Eu preciso ter ferramentas que facilite a visualização das tarefas que eu tenho que realizar diariamente. Os checklists. Esses checklists, eles podem ser automatizados. E a organização de rotinas, eu gosto bastante de usar ferramentas tipo Ask-to-do-it, o Trello. O Trello é uma ferramenta fantástica, porque é uma ferramenta que você organiza a sua rotina, mas você também compartilha, né? As tarefas, as ações, os projetos. Você tem também o Dot Project, que é software livre, que pode ser adaptado ao contexto dos projetos da sua empresa. Tem várias ferramentas de organização de rotinas que você pode utilizar e facilita muito, principalmente o cumprimento de prazo, que é essencial na prestação de serviços. Eu entregar aquilo que eu prometi no prazo previsto faz você do melhor prestador de serviço possível nos olhos de quem está recebendo essa prestação de serviço. Quando eu entrego aquilo que eu me comprometi e dentro do prazo, ele mostra que eu tenho respeito pelo meu cliente, eu tenho responsabilidade na prestação de serviço. Então, esse é um ponto importante também a ser visto. E hoje, principalmente quem está na área de prestação de serviço, ele tem que trabalhar necessariamente como cientista de dados. Eu tenho que buscar o máximo de informações, trabalhar aquelas informações, trabalhar as bases de dados da empresa, as bases de dados de mídia eletrônica. Se minha área é de prestação de serviços contábeis, eu tenho que pegar aquela massa de informações de obrigações acessórias que eu produzo para os órgãos da administração tributária, eu tenho mais conhecimento do que a administração tributária sobre ele. Não é verdade? Porque eu que os produzi. Então, eu preciso começar a trabalhar com a análise desses dados, a mineração dos dados. Hoje, é necessário que eu atue como cientista de dados para eu produzir uma boa informação, uma informação que agregue valor para o meu cliente. E essas análises, elas me ajudam a fazer as projeções, a apresentar alternativas para os cenários vislumbrados. Eu tenho ferramentas de análise de cenários, né? Das mais variadas áreas de atuação, análise setorial, análise da empresa em relação à produtividade, os KPIs, que são os indicadores, eles precisam ser trabalhados e as ferramentas ajudam. Quando a gente está falando de análise de ferramentas, eu preciso estar permanentemente dando feedback para a minha equipe. E as ferramentas de comunicação facilitam nesse processo.
Então, vamos supor que eu use as ferramentas de gamificação e transforme em desafios as atividades, as propostas de soluções que eles constroem conjuntamente para os nossos clientes. Eu posso gamificar as tarefas de forma que ele diga, poxa, eu boto uma competição saudável entre eles, vamos ver quem tem a melhor resposta para este desafio que foi lançado pelo nosso cliente, e um sistema de votação para a melhor proposta ser a ganhadora, é a equipe do mês. Eu posso associar isso a bônus de produtividade. A tecnologia hoje, ela permite que a gente faça isso, dá o feedback automático, e para que eu tenha também instrumentos de autoavaliação incorporados ao meu processo produtivo. Então, hoje eu consigo fazer isso usando a tecnologia. As ferramentas colaborativas, elas servem para eu monitorar internamente a minha empresa, em termos de cumprimento de prazos, avaliação de desempenho, tempo que eu consumo em determinada prestação de serviços, o custo daquela prestação de serviços, serve para que eu interaja permanentemente com o cliente, eu trago o cliente para dentro do processo de prestação de serviço quando eu uso ferramentas colaborativas. Então, quando eu integro os meus sistemas aos sistemas do cliente, quando eu ofereço o serviço de BPO financeiro, por exemplo, o BPO financeiro, eu ajudo o meu cliente a gerenciar as suas finanças. Isso melhora a vida do cliente e a minha, porque as informações já vêm tratadas para a minha contabilidade, elas são importadas diretamente. Quando eu tenho um serviço de gerenciamento de folha de pagamento implantado, o ponto já vem tratado para eu importar para a minha área de departamento de pessoal, se o meu serviço for de prestação de serviço de gestão da folha de pagamento, por exemplo. Se eu tenho um serviço de recrutamento e seleção, a gestão do recrutamento e seleção eu posso fazer de forma automatizada, inclusive para as entrevistas. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em algumas grandes organizações e a minha porta de entrada foi uma entrevista via o LinkedIn, uma entrevista via Skype. Eu fui agendada por uma rede social profissional e minha entrevista foi via Skype, quer dizer, sistema VoIP. Hoje você, além do Skype for Business, você tem o Zoom, você tem o Teams, tem várias ferramentas o Google Meeting, né? Ferramentas de videoconferência que podem ser utilizadas, associadas a ferramentas que eu tenho na minha intranet, que posso oferecer portais para os meus clientes, tanto receberem informações quanto adicionarem informações, isso com voz e dados, né? E qualidade ainda é o melhor plano de negócios. Eu entregar qualidade é o melhor plano de negócios que eu posso fazer. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu estou medindo a satisfação do meu cliente. E eu tenho ferramentas que permitem medir a informação. Inclusive, a Google tem assim, uma série de ferramentas de colaboração que eu posso usar para medir o Google Suites, né? Tem ferramentas que eu posso usar para medir satisfação dos meus clientes. Então, cada vez que eu entregar, eu tenho ali onde ele marque o tipo like do Facebook, né? Gostei, não gostei? Como é que eu estou? Vamos medir o nível de satisfação para cada fase da prestação de serviço. Se eu insiro isso em todas as fases da minha prestação de serviço, ele elimina retrabalho e, de uma certa forma, eu termino conseguindo com que o meu cliente ele esteja permanentemente satisfeito, porque ele está me dando feedback e ele está vendo a minha evolução para atendê-lo, o quanto de esforço eu estou fazendo para tornar o meu serviço melhor. A integração entre equipes, entre si, equipes e clientes, ainda é a melhor forma
ainda é a melhor estratégia de eu transferir conhecimento. Porque a transferência espontânea, ela é vital para o sucesso de qualquer empresa, essa transferência de conhecimento espontânea. E se eu tenho tecnologia que ajuda nesse processo de transferência, então eu posso, de uma certa forma, conseguir que as pessoas produzam melhores resultados para os meus clientes. Quando eu falo em treinamentos, por exemplo, workshops, a construção de relatórios técnicos, tudo isso pode ser feito de forma colaborativa e à distância, inclusive à distância. E a tecnologia me ajuda. Na IBM, por exemplo, eles tomaram algumas medidas para transferência de conhecimento com os escritórios virtuais. Eles se preocuparam com o tempo que os clientes tinham de contato com os seus funcionários e para diminuir o repasse de comentário de clientes, o pessoal envolvido de marketing. O que eles fizeram? Eles deram início em programas aos quais os funcionários eram restritos anteriormente, no trabalho interno, eles passaram a ter contato direto com os clientes. Mas para eu ter contato direto com o cliente, eu tenho risco. Óbvio que tenho risco quando eu boto um funcionário em contato direto com o meu cliente, mas aumenta a compreensão dele do problema que este cliente espera na apresentação de solução. Então, dessa forma, você usa a plataforma como intermediário das informações. Então, de alguma forma, você começa a dar oportunidade a esses encontros espontâneos via plataforma e esses encontros, eles são gravados. Eles são gravados para que o próprio funcionário ele possa aperfeiçoar o contato e que para você tenha controle de tudo que está acontecendo na sua empresa. Então, as salas de bate-papo para intercâmbio entre cliente e fornecedores, às vezes elas podem servir também como um catalisador, né, dentro desse processo. Porque a gente tem a experiência associada à cultura da empresa, ok? Eu não posso pensar em um modelo de qualidade total japonesa, oriental, e trazer aqui para o ocidental e achar que é um simples transplante. Eu tenho que adaptar a cultura. Nós temos a cultura de conversarmos muito enquanto trabalhamos. E isso é bom, porque isso gera entrosamento, isso gera produtividade também. Mas, às vezes, olha uma coisa interessante. Se alguém estiver na máquina o tempo todo, preenchendo planilha, você disse que ele está trabalhando, né? Se ele pegar um livro para ler, aí você diz, aquele ali está fazendo corpo mole. Olha só, o livro está buscando conhecimento que pode melhorar a qualidade da prestação de serviço. E às vezes a gente diz assim, não, aquele ali não trabalha não, enquanto o outro está trabalhando, esse aí está só lendo. Passa o dia lendo. Às vezes esse que está lendo, ele traz uma solução muito melhor do que aquele outro que estava fazendo a tarefa que o robozinho podia fazer. Aquela tarefa rotineira, automatizada. Então vamos liberar as pessoas para pensarem, para crescerem, para estudarem, enquanto as máquinas fazem as tarefas rotineiras do meu escritório, na minha prestação de serviço. Esse processo de comunicação, ele tem que ser muito bem estruturado. O processo de comunicação entre colaboradores e clientes, ele pode ser mediado hoje pela máquina com muito sucesso. Com muito sucesso. Nesse período em que nós estamos em alguns estados em isolamento, ainda, né? Em isolamento social, é importante que eu tenha reuniões diárias com os meus colaboradores, o espaço do cafezinho, onde eu pegue a minha ferramenta de videoconferência, ou mesmo
o próprio WhatsApp hoje tem ferramenta de videoconferência que eu veja o olho no olho, o brilho no olho, como é que você está, eu me preocupe e como é que eu posso ajudá-lo a desenvolver as suas atividades. Então, a comunicação permanente, ela hoje é facilitada por meio de tecnologia. E como eu disse, o homem não tem ouvidos para aquilo que a experiência não lhe deu acesso. Quando ele experimenta, ele vibra. Ele vibra. Olha, eu detesto uma aula à distância, até eu ter uma aula à distância e eu ver que efetivamente eu posso aprender muito. E que eu posso usar aquela aula à distância para conversar com o meu cliente. Aquela experiência que eu tive numa sala de aula à distância, eu posso transportar para conversar com o meu cliente. Aquela mesma ferramenta que eu usei para adquirir conhecimento, eu posso vender conhecimento e gerar um produto ou serviço por meio da web. E o engajamento. A tecnologia, ela possibilita engajamento quando ela é bem utilizada. O engajamento das equipes de estar ali em tempo real, acompanhando o desempenho da empresa, acompanhando os resultados daquele trabalho que ele fez, o feedback que trouxe do cliente em relação às soluções que foram construídas. Quem é que não gosta de ter bons resultados? Não é verdade? Tecnologia é meio. Tecnologia é meio. Eu inovo quando eu tenho a capacidade da liberdade às pessoas para criarem. E eu gosto sempre de dar o exemplo da 3M. A 3M diz que ela tem como filosofia nunca mate uma ideia. Porque ela diz que se de 3.000 ideias, uma der certo, aquela que deu certo pode fazê-la render bilhares de dólares. Então, nunca mate uma ideia. Porque ideia, quando colocada em prática, ela pode trazer bons resultados. E nós estamos em uma época de internet das coisas, né? Realidade virtual aumentada, a gestão 4.0, serviços há muito já é 4.0, a indústria chegou a 4.0 agora, mas há muito que nós já usamos as tecnologias ao nosso favor para prestação de serviço, inclusive usando as redes sociais como estratégia de fidelização da marca, comunicação com os nossos clientes, análise do pós-venda, análise de mercado. Nós temos hoje ferramentas de prospecção de mercado que podem ser utilizadas, interação entre as minhas ferramentas e as ferramentas dos clientes. Cada vez mais, o meu cliente está a um clique. Antes eu me preocupava de em que localidade eu me estabelecer, não é verdade? Mas hoje, quando a gente fala, como é que eu posso melhorar? Você melhora com conhecimento, não é verdade? Você melhora quando você adquire conhecimento. Mas muito mais ainda quando você transforma esse conhecimento em um produto ou serviço a fornecer aos seus clientes. E quando eu transformo num produto ou serviço a fornecer para os meus clientes, eu ganho escala quando eu consigo automatizar os processos, as rotinas, para liberar a minha parte criativa de tarefas que são repetitivas. Porque hoje eu posso usar simuladores de realidade aumentada para eu entender o negócio do meu cliente. Em alguns casos, eu trabalho muito com chão de fábrica também, né? Porque eu tenho a formação também em engenharia de produção, e a gente trabalha melhorando os processos, como é que eu posso melhorar o processo de trabalho, o processo de negócio, mapear as rotinas. E os simuladores, eles nos ajudam a vivenciar, experienciar aquilo que o cliente tem na prática todos os dias. Esses simuladores ajudam demais. Inclusive, de realidade virtual aumentada. Para você ter a mesma experiência que o cliente tem quando ele está no chão de fábrica. É fantástico. Eu também posso usar isso para gamificação. Hoje nós temos
alguns clientes que são startups e as startups vivenciam isso todos os dias. Como é que eu vou conversar de igual para igual para o meu cliente startup se eu não entendo qual é o seu campo de visão? Você chega para ele mostrar um produto, ele faz o produto numa máquina 3D para mostrar o protótipo para você. Então, por que eu não posso ter esse tipo de experiência? Para que ele perceba que para cada movimento que eu fizer com uma alternativa de solução, ele pode ter várias possibilidades de resultados naquela prestação de serviço, os dashboards que eu posso utilizar para apresentação das simulações. Hoje você pode ter o seu escritório na palma da mão. Quem presta serviços, principalmente serviços de contabilidade, antigamente, quando a gente dizia assim que alguém tinha um grande escritório, você imaginava um grande prédio. Eu hoje avalio em função das ferramentas tecnológicas que você tem. Porque o seu escritório está na palma da sua mão. São as licenças que eu tenho de softwares, são as revistas, os canais que eu acesso. Hoje, as grandes empresas, elas liberam os seus funcionários para fazerem treinamentos à distância. Elas incentivam que o treinamento seja à distância. Sabe por quê? Porque, de repente, esse funcionário ele pode precisar, se essa empresa é global, mudar de país. E ele, de onde ele estiver, ele vai ter o mesmo tipo de treinamento, eu padronizo. Então, elas estão utilizando os recursos do ensino à distância para potencializarem conhecimento. Você estuda a hora que quer, não é verdade? Eu estudo na hora que eu quero, com o grau de profundidade que eu quero, sem interferência. Ah, mas eu estou num ambiente barulhento. Coloco fone de ouvido. Você não coloca fone de ouvido para se desligar quando você quer escutar uma boa música? Quando você quer trabalhar, na palma da sua mão você tem tudo. Lá no meu Palm Top, que era antigamente Palm Top, né? O smartphone hoje, basicamente. Ou eu pego um iPad, eu coloco lá o iPad e vou fazer a apresentação para o meu cliente. Porque os meus clientes hoje estão conectados. E se eu não estiver conectada, eu perco o mercado. Eles estão conectados. Como é que eu posso pensar o contrário? Como é que eu posso pensar em prestar serviço de forma tradicional? Eu dizer, poxa, eu não gosto ainda de tecnologia, e-book. Eu vou ler e-book. Gente, isso é ecológico. Para que eu preciso em livro meio papel? Quantas florestas são destruídas para eu ler um livro em meio papel? Quando eu tenho hoje um livro virtual. E ao invés de ter um só livro, eu posso ter 1000 livros, que na minha casa talvez não os coubesse, na minha estante. Eu posso buscar informação onde ela estiver. Dá um clique da internet. Então, o meu cliente está a um clique, a informação também. Mas eu tenho que ter capacidade de análise. E capacidade de análise pressupõe que você tem uma vasta cultura, que você tem o conhecimento sedimentado. Por isso que é importante vocês estarem aqui no Pensar Contabilidade, percorrendo essas mais de 200 apresentações nas 18 trilhas, que são conhecimentos que estão sendo construídos. Você está solidificando. Aqui vai sair vários insights. Poxa, Lieda, será que dessa palestra aproveita alguma coisa? Se te levar à reflexão de, pelo menos, esse ponto, o seu cliente está conectado. Você não estando, você está dentro ou fora do mercado? Se ele está a um clique, ele vai a quem atende mais rápido. Eu tenho que ver o perfil do meu cliente, não é? Vocês sabiam, há um tempo atrás, essa questão de você estar antenado e sempre se reinventando. Há um tempo atrás, eu estava em São Paulo, participando de um evento. Aí um colega disse, Lieda, você tem a possibilidade de ser contratada por uma empresa multinacional que está precisando de uma pessoa exatamente com o seu perfil. Aí eu disse, mas
Aí ele disse, sim, olha, a remuneração é muito boa. Quando ele me disse a remuneração, era acima de qualquer outra que você imaginasse. Não era só porque era pago em dólar, era porque era muito acima do que você poderia imaginar. Aí eu disse, olha, eu não perco nada em ir fazer esse processo seletivo, porque realmente era algo que era dentro da minha área de competência e eu ia entrar competindo, efetivamente. Isso foi há alguns aninhos, faz poucos anos, é recente, faz poucos anos. Aí eu fui, fiz todas as etapas. Quando chegou, ao final, eram 8 pessoas apenas que se adequavam àquele perfil, e das 8 pessoas, ao final, ficamos 2, eu e uma outra pessoa. Quando foi na entrevista, eu ultrapassei em pontos o meu oponente. Deus se iluminou naquele dia que eu estava inspirada e, efetivamente, eu passei na entrevista. Aí ele disse, olha, você já passou em todas as fases, mas o CEO, ele é alemão e precisa da entrevista com ele. Eu já tinha feito entrevista, inclusive, em outros idiomas que ele exigia, para os quais eu estava capacitada. Aí ele chegou na hora da reunião, ele disse assim, Lieda, eu vi que você tem todo o perfil, tem o conhecimento técnico que eu preciso, mas eu vou fazer uma pergunta que vai ser o sim ou não da sua contratação. Aí eu disse, qual é? Aí ele disse, você tem domínio no idioma alemão? Eu gelei, porque eu até entendo alguma coisa, mas eu não tenho domínio. Aí eu me lembrei de todos aqueles anos que eu tive a possibilidade de estudar o idioma, meus filhos estudaram, e eu poderia ter estudado, que eu tinha lá um Duolingo, que era um app, que poderia ter me ajudado a aperfeiçoar qualquer idioma para eu chegar naquele nível de exigência que era de domínio do idioma, porque você só tem domínio de um idioma quando você consegue pensar no próprio idioma. E ele disse, olha, quando eu estiver numa situação de estresse, como você vai gerenciar uma área aqui da América Latina, numa situação de estresse, eu falo e só quero ouvir em alemão. E como você vai ser o meu braço operacional aqui, na hora do estresse, eu quero saber se você tem essa capacidade. Olha só, Lieda, sair daqui de Natal com essa velocidade, responder em alemão? Never, amigo. Perdi o emprego, nunca ganhei tanto, nunca estive tão próxima de ganhar tanto e perdi tanto tão rápido. Aí eu lembrei que a tecnologia sempre esteve ao meu lado. Por quê? Porque eu já usava o Duolingo para não perder pronúncia em alguns outros idiomas que eu tinha acesso, mas o alemão, eu não vou usar isso nunca. Morei na região do Porto, onde tinha várias empresas alemãs, prestei serviço para essas empresas alemãs em termos de pesquisa, tive oportunidade, me ofereceram um curso grátis e eu deixei. Conhecimento a gente não deve deixar passar. Um dia de diferença pode ser crucial. Eu terminei hoje o meu curso, você terminou amanhã, eu tenho mais competitividade do que você, porque eu estou um dia antes do mercado. Então, meus clientes estão conectados. Você está conectado? Pense nisso. Meu escritório hoje é esse aí que vocês estão vendo. É um smartphone, um notebook e uma xícara de café. Aonde eu estiver com meu smartphone, meu notebook e uma xícara de café, eu atendo qualquer cliente. Qualquer cliente em qualquer instância. Porque ele está a um clique. Você que está aqui no Brasil inteiro está a um clique aqui hoje conversando comigo, não é verdade? Observe, o que a tecnologia está fazendo? Isso é prestação de serviço. E a tecnologia sendo usada ao nosso favor. Como é que você está? Como é que você usa as tecnologias?
ao seu favor para aumentar produtividade e qualidade na sua prestação de serviços. Quanto mais você adquire conhecimentos práticos, e a gente só tem conhecimento empírico, experimentando. Tecnologia é assim. A primeira videoconferência que você vai fazer, você vai se atrapalhar, mas aí você vai fazer 10 vezes com um colega até ter coragem de fazer com o seu cliente, que você não vai errar com o seu cliente, você tem que passar profissionalismo. Então, você vai treinar. Quanto mais você for treinando e estudando, hoje você tem tutorial para tudo na internet. O YouTube tem 1000 possibilidades de você ter os tutoriais para qualquer tipo de software que você pensar em utilizar. Só precisa ter vontade, efetivamente, né? Porque qualidade da prestação de serviços depende da qualidade de audição sua em relação às necessidades do seu cliente. Escute, peça feedback ao seu cliente. Qual tipo de tecnologia eu preciso utilizar para entregar aquilo que eu me comprometi? Hoje, na área, pensar contabilidade sem pensar em tecnologia não existe. Hoje a gente tem ferramentas tecnológicas maravilhosas que nos libertam de fazer tarefas rotineiras. Eu tenho algoritmos que podem fazer uma folha de pagamento. Eu não preciso calcular a folha de pagamento, o algoritmo calcula. E com mais precisão do que eu. Fazer importação para lançamentos na contabilidade, faz de forma automatizada. Lançou na folha, a folha já caiu na contabilidade. Já fez as conciliações. Essas conciliações podem ser automatizadas. Aí eu vou analisar, eu vou trabalhar aquelas informações, eu vou ser analista de dados. Volta lá aquilo que eu falei anteriormente. Eu vou ser analista de dados para ver o que eu posso fazer com aquelas informações, que cenários eu posso traçar, que alternativas meu cliente tem para aqueles cenários. Aí eu vou ver se ele tem um índice de endividamento alto, que tipo de renegociações podem ser feitas, para a necessidade de capital de giro, que tipo de empréstimos estão disponíveis a juros baixos, trocar dívida ruim por dívida boa, uma dívida mais barata, né? Então, era isso que eu queria trazer para vocês, essas reflexões, atendendo ao pedido do meu querido amigo Filemon Oliveira, o professor Filemon, que coordena essa trilha, e o pedido dele é uma ordem, eu não podia jamais deixar de atender um pedido do professor Filemon, e essa trilha está maravilhosa. Mas eu coordeno 2 outras trilhas. A trilha Contabilidade Raiz, onde você vai ter acesso a todas as normas brasileiras de contabilidade, técnicas gerais, as NBCTGs, apresentadas por expert e aplicando na prática. Dê uma passadinha por lá. E não esqueça que eu também coordeno a trilha de mulheres contadoras, onde nós temos palestras acerca de liderança, de SPED, temos palestras acerca de educação financeira, está bem vasta. Mas não fique só por aí, não. São 18 trilhas. Eu própria estou fazendo uma apresentação na trilha trabalhista e previdenciária, lá para o professor Luiz Antônio e o professor Maia, acerca das retenções. Na de auditoria, eu estou falando acerca do uso da estatística, né, para determinação da amostragem de auditoria. Tenho lá na trilha de contabilidade consultiva com o querido professor Fernando Sampaio. Estou falando um pouquinho sobre as metodologias ágeis. E na trilha do querido professor Habib, que é de controladoria, eu estou falando de tecnologia na controladoria. E não poderia deixar de falar também nas minhas trilhas.
Na trilha de contabilidade raiz, eu falo sobre a NBCTG 18, coligadas e controladas. E no das mulheres, acerca de modelagem de negócios. Fiquem com Deus, aproveitem o Pensar Contabilidade, tirem todos os insights e convide os amigos a assistirem. Pensar Contabilidade, ele veio para ficar.